As festividades de fim de ano costumam ser também um momento de solidariedade e de cuidados com quem mais precisa. Em Minas Gerais, muitas ações têm como objetivo atender as vítimas de enchentes e deslizamentos que atingem anualmente o estado. Risco de rompimento de barragens, pessoas ilhadas e desabrigadas, além de estradas interditadas, preocupam a população mineira. Para falar mais sobre a importância dessas ações para o cuidado com os irmãos, com o próximo, eu vou conversar com o Marcos Túlios, que é coordenador geral da Pascom Brasil. Bom dia, Marcos. Olá, Cleide. Bom dia para você, bom dia para os amigos do Aqui em Casa. Uma alegria estar com você, viu? Que bom. Marcos, como é que essas ações podem ser consideradas um presente de Natal para aqueles que recebem? Bom, do ponto de vista cristã, da ótica cristã, o Natal é uma grande festa e que, por si só, a vinda de Jesus já é um grande presente para nós. E as pessoas que, por diversas situações, estão privadas de alguma realidade, passando por alguma necessidade, elas vão se sentir mais unidas a este mistério que nós celebramos, que é o mistério do Natal, quando elas são alvo da solidariedade, quando elas são destinatárias desse ato de solidariedade. Então, eu acredito que é um tempo muito oportuno para nós todos exercitarmos neste grande gesto, que é o gesto da solidariedade. Você trouxe bem essa motivação, já estamos à beira, às vésperas do Natal, então é realmente uma oportunidade, tanto para aqueles que estão sofrendo por alguma realidade, mas também para nós que temos algo que podemos partilhar, que podemos ajudar, podemos exercer esta virtude que reconhece o outro como digno, que nos leva a uma ética, que nos leva a um compromisso, que, pegando a partir do Evangelho, é o compromisso com a própria pessoa de Jesus. É impressionante a natureza, Deus, Jesus Cristo, tudo assim, fica meio embolado, mas parece que é embolado, mas parece que é um fio que vai conduzindo a coisa. A gente começa a fazer reflexão sobre a vinda de Jesus Cristo, como você disse, e coincidentemente vêm essas tempestades, essas tragédias, e é aí que as pessoas recebem isso como um presente de Natal, não é? Essa é uma reflexão interessante. Sem dúvida, nós temos que pensar o seguinte, Cleide. Deus não quer o mal e não quer o sofrimento de ninguém. Como o Pai eterno, ele não quer que nenhum dos seus filhos sofra. Mas quando nós passamos por momentos de dificuldade, às vezes agora como temos visto, geralmente nesse período, a questão das chuvas, das enchentes, ela é bastante forte, nós temos que perceber também que isso é reflexo de uma ação do homem, das escolhas que ele faz, das escolhas erradas que a humanidade faz, de destruir o meio ambiente, de degradar a casa comum, mas que também, a partir desse mal, nós podemos extrair um bem e nós podemos praticar o bem. A solidariedade, segundo o Catecismo da Igreja Católica, ela também pode ser chamada de caridade social, ou seja, quando nós olhamos para o outro e exercitamos esta forma da caridade, que é o amor, é o nome de Deus, e podemos ajudá-lo nessa necessidade. Então, a partir deste momento de dificuldade, de privação, nós também não acentuarmos o nosso olhar naquilo que é ruim, naquilo que é tragédia, mas sanarmos a dor do outro. Diante do momento da dor, nós temos que primeiramente curar, nós temos que primeiramente ajudar. É claro que é preciso cobrar de quem é de direito também, que às vezes chega nesses estágios, mas primeiramente, se tem alguém passando por necessidade, nós temos primeiro que sanar aquela necessidade. Se tem alguém passando fome, nós sabemos que a fome tem muitas causas, por exemplo, não é perguntar por que ele está passando fome, mas é primeiro alimentar. Depois, sim, perguntar a fome, buscar, cobrar, exigir, mas, primeiramente, e acredito que esse é o grande bem que nós podemos fazer neste Natal, e para as pessoas que às vezes estão passando por alguma necessidade, é ajudá-las, sem perguntar quem, sem saber a cor, a religião, enfim, mas é ajudar o outro porque é meu irmão, habita comigo este tempo presente, faz parte da humanidade,
e por isso pode ser alvo da minha solidariedade. Você falou aí de uma coisa muito interessante, a questão do exercício da solidariedade. Ele funciona meio que como um exercício físico? Quanto mais você faz, mais você fortalece? É por aí? Eu acredito que é por aí mesmo, viu, Cleide? Tem até um slogan de uma campanha humanitária que diz o seguinte: solidariedade, passe adiante. E acredito que é aquilo que a gente vai exercitando dia a dia, e quanto mais nós exercitamos, ele se torna um hábito. Hábito é isso, é aquilo que a gente começa a praticar e ele vai sendo incorporado à nossa rotina, vai sendo parte do nosso dia a dia e se torna natural. Muitas vezes nós deixamos para ser solidários somente em tempos festivos, como o Natal ou em momentos de tribulação, mas esses momentos fortes que nós temos na nossa vida e na vida civil, na vida social, eles devem nos inspirar para que este seja um hábito, se torne uma rotina. E a partir do momento em que ele adquire essa rotina, esse hábito, ele se torna uma virtude. Nós temos os vícios e as virtudes, quando nós pensamos nessa dimensão. Os vícios também são fruto do hábito, mas é aquele hábito ruim. E a virtude são os bons hábitos que, na repetição, não apenas mecânico, mas às vezes aquilo que vai se tornando cotidiano vai sendo fazendo parte do nosso coração e nos ajudando, nos inspirando a ser pessoas melhores. Eu acredito muito que nós podemos, a partir desses momentos que estamos vivendo agora, ter a solidariedade como um hábito. Nós somos solidários, mesmo diante de todas as tribulações, diante de todas as maldades, os desafios, nós nos solidarizamos com muita facilidade. Haja vista grandes momentos que a gente passou na história mundial, na história do nosso Brasil, nesses momentos de tragédias, de desastre, o brasileiro é bastante solidário, mas não pode ser somente nessas situações. Deve realmente fazer algo parte da nossa rotina. Graças a Deus, nós vivemos aqui no Planalto Central do país, como é um planalto, pouca tragédias a gente tem, como aí em Belo Horizonte, que é muito morro. Aí é água de morro abaixo. Como que está efetivamente essa solidariedade a essas pessoas que estão passando por essas tragédias? Sim, nós temos tido muitas chuvas nos últimos dias, né? Esse mês de dezembro, que a Defesa Civil projetou mais de 300 milímetros de chuva e nós já tivemos mais de 200 milímetros. Áreas aqui da cidade de Belo Horizonte, da região metropolitana de Belo Horizonte. Nesta noite mesmo, a cidade de Sabará, que fica aqui do lado, teve muita chuva, teve transbordamento de rio. Então, nós temos visto, sim, várias ações, seja no âmbito da Igreja Católica, né, que está sempre muito atenta e por ter uma capilaridade muito grande, a Igreja Católica, então, está presente em todos os lugares, nas suas paróquias e comunidades. Então, nós vemos ali pontos para o exercício da solidariedade, onde as pessoas podem fazer as suas doações, ou mesmo que às vezes não tenha uma campanha aberta, uma campanha criada, só o fato de você procurar, já existem grupos constituídos para fazer a sua doação, o seu gesto de solidariedade chegar a quem precisa, e também outras iniciativas da sociedade civil, né, como, por exemplo, a Cruz Vermelha, que tem atividades permanentes de cuidado com as pessoas que estão sofrendo, outras organizações não governamentais, associações, grupos de pessoas que também, outras religiões, inclusive, que vão se agrupando ali e estando atentas a essas realidades. Então, na situação que a gente tem percebido hoje, que a gente tem visto hoje aqui em Belo Horizonte, as principais ações estão sendo desses grupos que já têm uma prática, uma experiência, que já estão habituados a prestar o auxílio nesses momentos. Cleide. Marcos, eu não sei se você viu esse ano a enxurrada de filmes natalinos que Hollywood jogou no mundo inteiro. Eu já vi uns 3. Tem canais fechados que estão passando filmes de Natal 24 horas. Só que tem um detalhe. Poucos deles falam de Jesus Cristo, do nascimento, falam de amores, de até alguns milagres de Natal, bem sutis. Mas o verdadeiro sentido do Natal não está acontecendo. E eu estou vendo também
que esse ano o consumo está maior e muitas famílias afastadas por conta das questões políticas. Como que a gente vai recuperar esse sentimento de Natal nas pessoas, Marcos? Se a gente perder, se a gente tirar Jesus do Natal, o Natal não existe. É ele que é a razão de nós celebrarmos o Natal. Senão ele se transforma somente numa época, numa festa de caráter comercial e que vai distanciando as pessoas desta essência, que é exatamente a encarnação do Verbo. Veja, o Evangelho diz que a palavra, o Verbo, se fez carne e veio habitar entre nós. Ou seja, Jesus, ele veio assumir a nossa realidade humana em tudo, exceto no pecado, veio nos ajudar a nos relacionar. E a base de tudo isso é o diálogo. Natal é tempo de diálogo, é tempo de conversão. É tempo de nós abrirmos o coração e procurar aquelas pessoas das quais nós nos afastamos, independente da razão, seja por razão política, seja por razão familiar, enfim. Mas é uma oportunidade. Enquanto existir vida, há a oportunidade de reaproximação. Então é um desafio para nós, né? Nós estamos aí há 4 dias de celebrar o Natal, ainda há tempo de procurar alguém, de se reconciliar, de dizer uma palavra boa. Nós não podemos perder esta oportunidade e precisamos ressignificar esta festa, que é uma grande festa cristã, e hoje, né, ela assumiu esse caráter cristão. O Natal, originalmente, ele é a ressignificação também de uma festa pagã, que é o culto ao Deus Sol, e Jesus é o sol nascente que nos vem visitar. Então, nós precisamos deixar que esta luz, que é o próprio Jesus, que ela invada o nosso coração, ela tire a escuridão das nossas vistas e nos faça enxergar o outro como meu irmão, não como meu adversário, não como meu inimigo, não como aquele a quem os diversos discursos, ou de quem os diversos discursos tentam me afastar, mas é daquele em quem eu posso sentir bem de perto e bem forte a presença do próprio Jesus que vem nos visitar. Este eu acredito que é o verdadeiro sentido do Natal, é recuperar essa dimensão nas pequenas coisas. Tem um pensamento do Leonardo Boff que eu acho muito bonito para esse período, que ele diz que é o seguinte: todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, e só Deus quis ser menino. Só Deus quis ser menino e quis nos mostrar, na pequenez de uma criança, o caminho pelo qual nós devemos seguir. Marcos Túlio, você está falando aí sobre a solidariedade. Eu estou imaginando aqui. Nós somos católicos, nós temos a nossa fé, nós temos a nossa igreja e nós também participamos de uma comunidade. Essa comunidade, depois das nossas devoções, né? Ela se torna tipo, eu acho assim, uma coisa meio prazerosa, meio lazer. É quando termina a missa, a gente segue ali batendo um papo e tal e tal. Dali pode surgir uma conversa para fazer o bem, para fazer alguma ação social. Acredito que isso possa acontecer também em outras religiões. Agora eu te pergunto, num grupo de jovens que fica ali cantando um rap e um hip hop, isso pode acontecer também? Sem dúvida, sem dúvida. Todos os espaços, eles são espaços privilegiados para o exercício da solidariedade. É muito bom você trazer isso, Cleide, porque nós vivemos numa era em que o individualismo ele tende a imperar sobre a forma comunitária de viver, sobre a sociedade, essa nossa formação. A gente tende a viver de maneira muito isolada. E quando temos essas oportunidades de exercício da solidariedade, nós podemos, por assim dizer, recuperar esse sentido que é, do ponto de vista cristão, a originalidade do cristianismo. Nós somos comunidade. Ninguém é cristão sozinho. O cristianismo, o ser comunidade está na sua essência. E socialmente também, nós não vivemos de maneira isolada. Até mesmo as pessoas que, por razões religiosas, por exemplo, vivem em mosteiros ou que vivem a vida cenobítica, né, isolados, eles também estão em unidade, rezando por aquelas intenções. Então, independente do grupo que você participa, se é um grupo de pastoral, de movimento, talvez um grupo de convivência da terceira idade, é um grupo de jovens,
o grupo dos que jogam algum game, sei lá, online, né? Hoje a gente tem muitas pessoas que gostam dos jogos, dos que se encontram no metaverso, enfim. Nós podemos aproveitar de todos esses espaços de socialização para viver essa grande dimensão que é o de vivermos como pessoas inseridos em uma comunidade e que juntos nós podemos nos fortalecer para o exercício dessas boas práticas. A amizade social, a caridade social, a solidariedade. Eu acho que isso é uma maneira muito interessante de sair da depressão, viu? Que tem muita gente aí triste, assim, isolado. Entra num grupo desse, vai fazer caridade, que ó, a depressão vai embora, não vai? Com certeza, com certeza. É muito importante que nós reconheçamos este espaço como um lugar também de revitalização, de redescoberta dessa alegria, né? Da vida, da alegria de poder conviver, de caminhar junto com o outro. Nem sempre é fácil. Conviver com o outro não é fácil porque às vezes nós queremos impor a nossa visão de mundo, nosso estilo de vida e achar que só a gente quer ser. Mas quando nós estamos vivendo em uma comunidade, num ambiente de trabalho, num ambiente escolar, na família, nós precisamos de encontrar nesses espaços oportunidade para o nosso crescimento, para sermos melhores enquanto pessoas, renunciar às nossas vaidades, aqueles desejos que às vezes a gente tem, para fazer com que o outro possa nos ajudar a crescer. A partir do olhar para ele, nós só nos olhamos no espelho, nós só conseguimos nos ver no espelho. Eu agora não estou me vendo aqui como é que eu estou, mas você me vê. E eu, quando olho, eu consigo ver em você alguma coisa que você não está vendo. Então é a oportunidade que a gente tem para crescer. Nós não podemos imaginar a nossa vida sem o outro. A nossa experiência de socialização, de vivência da fé, não podemos imaginar sem o outro. É preciso recuperar esses grandes sentidos da nossa vida e recuperar a nossa alegria de viver. É preciso esperançar o nosso caminho a cada dia com essas atitudes. Marcos Túlios, obrigada pela catequese de hoje. Obrigado, Cleide, pela oportunidade. Uma alegria, viu, conversar com você, com os telespectadores da TV Pai Eterno, do Aqui em Casa. Eu aproveito para deixar um grande abraço de Feliz Natal para você, um abraço para toda a equipe da Associação Filhos do Pai Eterno, da TV Pai Eterno. São pessoas por quem eu tenho uma estima muito grande e também um abraço de Feliz Natal e de muita solidariedade para todos os devotos e devotas que estão nos acompanhando. Bênçãos do Pai Eterno para você. Obrigada. Amém. Disponha.